que você e a sua casa sejam cheios da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Muito feliz de te ver aqui, Fabrício. Que o Senhor te abençoe, você e sua casa, para sempre, em nome de Jesus. Eu queria convidar você ainda a ficar de pé, um minuto da sua vida, para que você possa, neste momento, ser bênção na vida de alguém. Queria que você, que pode, saia do seu lugar. Você tem um minuto para fazer o maior número de conexões possível, de abençoar o seu irmão, de dar graças pela vida dele, de dizer o quanto Deus se alegra com a vida dele, com a presença dele aqui neste lugar. Meu irmão, você seja bem-vindo em nome de Jesus, que a graça do Senhor acompanhe você, sua casa, sua família, tudo que você colocar nas mãos, na presença do Senhor, assim será, em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada impedirá o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, aquilo que é seu, aqueles que são seus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio da graça do Senhor, da misericórdia que está sobre ele, sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Sejamos cheios do Espírito Santo, para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meu irmão. Se você abraçou, abraçou. Se não abraçou, abraça depois do culto, amém? Pode se sentar, meu querido. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu me alegro com a sua presença aqui, me alegro com a sua visita a este lugar. Hoje eu tenho uma visita muito especial neste lugar, mas muito especial mesmo. Todos vocês são especiais, todos. Mas hoje eu tenho a graça de receber o meu pai ali, ó. Glória a Deus. Meus irmãos, tá ali meu velho. Vocês já sabem, mas meu pai também é pastor da igreja metodista. E ele, olha só, quando nós reformamos esse lugar, foi ele que reformou pra gente. Então ele veio aqui, nos ajudou, nos auxiliou, e hoje ele está aqui, isso é muito bom. Me alegro muito com a sua presença aqui, meu velho. Amém? Como o João Paulo falou aqui, meu irmão, sobre oferta, sobre entregar a Deus aquilo que nos é mais importante, nós temos o costume aqui, vocês sabem, que quando alguém vai entregar algo de muito valor, mas sabe assim, de muita importância, a gente costuma chamar essas pessoas aqui à frente, para que a igreja veja, né? Então eu tenho o prazer de chamar a Sabrina, para que nós possamos apresentar ao Senhor a nossa filha, nosso bem maior, aquilo que o Senhor nos preparou. Meu irmão, é uma oferta que nós faremos ao Senhor, nós vamos entregar ela ao Senhor, e pedir ao Senhor que cuide dela, e pedir ao Senhor que trabalhe em nossas vidas, para que a gente tenha capacidade de cuidar bem dela. Amém, meus irmãos? E assim... Depois. E, como eu disse, quando a gente vai entregar algo para Deus, a gente precisa mostrar. Sabe, quando você vai entregar a sua vida ao Senhor, quando você vai entregar algo de valor ao Senhor, e a última coisa que a gente fala, algo de valor, meu irmão, é algo monetário. Eu tenho certeza que, assim como vocês, os pais, não tem nada que pague o amor que nós temos pelos nossos filhos. Então hoje, nós apresentaremos a Ana Júlia a vocês, não são todos que conheceram a Ana Júlia, e principalmente nós entregaremos ela aos cuidados do Senhor. Amém? E para isso eu quero convidar o meu pai para vir aqui. Ele disse que não viria, mas quero ver não vir. Glória a Deus, boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu queria só ressaltar que o meu filho falou, o pastor Júlio, falou que o mais importante não sou eu, é Deus. Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Então, a importância que maior que nós podemos ter em nossas vidas é a presença do Espírito Santo. Amém. Você já abraçou o Espírito Santo essa noite, hoje? Amém. Já abraçou? Abraça de novo, me vê aí, vai. Oh, glórias. Muito bonito.
A igreja bonita, né? Muito bonita, Júlio, parabéns. Que Deus possa continuar abençoando vocês, que venha crescer, dar frutos para o Senhor. Estou observando, falando com o irmão ali, a igreja tem um belo futuro, né? Temos. Olha. Temos, graças a Glória Deus. a Deus. Isso é muito importante. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer não desviará dele. Então, vocês pais que estão aqui, por você também, Júlio, Sabrina, é o momento de vocês ensinar essas crianças o caminho de Deus, para que quando elas crescerem, elas não desviarem dele. Amém. Então, a obrigação de vocês, pais, mamãe, Júlio, Sabrina, não é, fala para vocês que não é de vocês essa criança. Isso é um presente, é um galardão que Deus deu. Então, vocês estão incumbidos de cuidar, zelar e fazer com que ela cresça nos caminhos de Deus. Amém? Amém. Eu creio que se vocês têm esse propósito, vai fazer esse propósito hoje com Deus. Amém? Você já fez? Amém. Vai fazer em nome de Jesus. Então, eu agradeço e pediu para mim apresentar a criança. Então, está aqui a Ana Júlia, né? Ana Júlia, a Naná. Está em abençoar você ou ela? Ela também? Está aqui a Naná, a Ana Júlia, e eu pus esse apelido para ela. Se você não gostou, vocês desculpem. Pai, que no teu presente nós colocamos a Ana Júlia e te pedimos, Espírito Santo, que venha, Senhor, ajudar os teus pais a ensinar essa criança a seguir nos caminhos do Senhor. Para ela venha crescer nos teus caminhos, para a honra e glória, Pai, do teu nome. Pai, nós te agradecemos desde já e abençoamos e consagramos essa criança a ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela homenagem, obrigado pela oportunidade que você me deu para estar conhecendo a tua igreja, os nossos queridos irmãos, que são umas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Dá uma bênção na mão do Senhor, não é mesmo? Amém. Amém. Obrigado, Pai. Que o Senhor te abençoe. Depois a gente tira foto, viu, gente? A gente vai tirar um monte de foto depois, com todo mundo, para que nós possamos registrar este momento. Tem o certificado dela também, tá? A gente depois tira a fotinha. Cadê nossas crianças? O nosso presente e o nosso futuro. Vem aqui, nossas crianças, vem cá, vamos orar por vocês. Olha o Snoopy aqui, gente, olha só. Olha aqui. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Nós temos que, assim como já dissemos aqui, temos que cuidar das nossas crianças, que sim, serão o nosso futuro. Eu não sei se você consegue enxergar, mas aqui você vê pastores, você vê aqui ministros de louvor, vocês vê aqui evangelistas, vocês conseguem enxergar aqui o futuro da nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essas crianças, que o Senhor possa cuidar delas, que o Senhor possa, Senhor, ensiná-las desde já a seguir os caminhos dela, que o Senhor nos dê capacidade de ensiná-los e discipulá-los, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre elas e sobre as tias da salinha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem ir, minhas crianças. Amém, meus irmãos? Feliz Páscoa, moça linda. Meus irmãos, mais uma vez, agora dando sequências daquilo que nós temos, hoje nós temos muita coisa para fazer, e muita coisa para entender, e muita coisa para aprender juntos. E eu queria que você ainda fechasse os seus olhos aí onde você está, para que você não se distraia. Curve sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento. Te agradecer, Senhor, por esta igreja, pelos nossos amigos, familiares, por aqueles que o Senhor trouxe aqui para celebrar conosco. Pai, eu quero te agradecer porque eu sei que só o Senhor é aquele que pode nos dar o entendimento. Pai, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale do Espírito. Mas eu também te peço que os meus irmãos também não ouçam deles mesmos, mas ouçam do Espírito, e que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu irmão, você está feliz? Abra sua Bíblia comigo aí, meu irmão, no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós não poderíamos, de forma alguma, no dia de Páscoa, não falar sobre Páscoa. No dia de celebrar a ceia, não lembrar do sacrifício de Jesus. E eu queria que você entendesse que existe toda uma história, mas todo um propósito naquilo que Jesus cumpriu nessa terra. Sabe, quando você olha para as Escrituras, você consegue enxergar em todas elas, em todos os livros da Bíblia, você consegue enxergar a história que culmina em Jesus.
Tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós entendemos e fomos ensinados acerca da palavra de Deus, em todas elas, ela vai culminar e ela vai direcionar para a pessoa e para a figura de Jesus. Sabe quando você lê em Gênesis que no princípio criou os céus, o Senhor os céus e a terra. E Deus criou os céus e a terra com a sua palavra. E se você pega lá em livro de João, você vê que o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo é o próprio Jesus. Então todas as coisas, desde Gênesis, até você ver em Apocalipse, que o Senhor virá e resgatará a sua noiva. Esse Senhor que a Bíblia diz é Jesus. Então você pega todos os livros, a gente poderia pegar a figura de Jesus e a história de Jesus em cada um dos livros, e a gente consegue entender o que Deus quer dizer conosco através da figura de Jesus. Então, se você olhar para os dias de hoje se comemora a Páscoa. Meu irmão, nós olhamos muito e falamos muito e agradecemos muito a Deus pela sua morte na cruz, amém ou não amém? Mas você sabia que a morte, se não houvesse ressurreição, era derrota? Não seria vitória? Nós temos vitória em Cristo, por quê? Porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, Ele cumpriu o plano que Deus tinha para Ele. Ah, mas por que Jesus tinha que morrer, meu irmão? Você sabe, você já leu na Bíblia, que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz por mim e por você, para que eu e para que você pudesse ter vida. Não é assim? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Mas o porquê? Você já se perguntou? Você sabe responder se eu disser para você, por que Jesus precisava morrer? Você sabe me dizer? Você já entendeu o plano da salvação de Deus através da figura de Jesus Cristo? E já respondeu essa pergunta, o porquê que Jesus precisava morrer? Jesus, ele não morreu, meu irmão, porque ele foi o Marte. Jesus não foi o Marte. Marte foi Estevão, Marte foi João, esses foram mártires. Mas Jesus não foi o Marte. Jesus foi um sacrifício vivo e inigualável que Deus preparou antes da fundação do mundo. Você entendeu isso, meu irmão? Antes da fundação do mundo, antes até mesmo de Adão pecar, Jesus já tinha sido preparado como o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Você vê em João, quando o próprio João diz, ele veio preparar o caminho para aquele que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele não foi, Leandro, apenas um mártir. Na verdade, ele não foi um mártir. Ele não foi alguém que veio aqui e se sacrificou em prol de uma causa. Não, não. Toda vez que a gente olha para Jesus e imagina Jesus como um mártir, você está diminuindo o propósito e o plano que Deus tinha para ele. E ele está diminuindo, inclusive você diminui o plano da salvação para a sua própria vida. Jesus, ele foi um sacrifício vivo e necessário para que eu e você tivéssemos vida eterna. E o importante e o bom disso, que Jesus, ele veio para os judeus não o aceitou, e graças a Deus os judeus não o aceitou, porque senão não chegaria até nós a graça da redenção. Então nós somos salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia. Jesus não precisava ter morrido por mim. Se ele não quisesse, talvez não diria isso. Mas Jesus morreu por mim e por você, para que o plano de Deus se cumprisse, e você pudesse ser chamado filho de Deus. Eu não sei, você que está lá, né, no grupo da igreja, talvez segue as redes sociais da igreja. Se você não segue, meu irmão, depois entra no Instagram, segue a rede social da igreja, é legal, para você ter algumas informações, ser informado de algumas coisas.